E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Wagner, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Olha só que aula maravilhosa que eu trouxe para vocês hoje, o desenho da Barbie, bem fácil com apenas uma cor e você faz rapidinho, mesmo se você for iniciante. O gráfico que eu vou usar nessa aula está no meu blog, é só você clicar no link na descrição do vídeo para você baixar a imagem completa, tá bom? Então é isso, prepare o seu material e bora para nossa aula de hoje. Para fazer essa Barbie, eu vou utilizar a linha número 29. Aqui no meu tecido, eu já fiz o pingado, olha só. O pingado é uma marcação que eu faço no tecido com as canetinhas, assim eu consigo me guiar facilmente por eles enquanto eu estiver bordando os pontos. Isso facilita muito bordar o ponto cruz. Se você não sabe como é feito isso, eu tenho um vídeo explicando aqui o passo a passo dele. Então clique no link que aparece aqui no cantinho, ou então no link na descrição. Estou com um fio aqui em mãos, olha só, peguei ele, dobrei ao meio e juntei as duas pontas. Essas duas pontas você vai colocar na agulha, porque no final vai se formar essa argolinha aqui, olha só. Ela é super importante para começar o ponto cruz já de uma maneira correta, para não atrapalhar o seu avesso, para não ficar um avesso feio. Vamos colocar na agulha. Põe as duas pontinhas na agulha. E pronto, vamos começar então o primeiro pontinho. Pessoal, eu começo sempre pela carreira que tem mais pontos. Então, no caso da Barbie aqui, tem várias carreiras longas. Olha só, em todo canto tem carreira longa. Então, como a primeira aqui já é uma carreira longa, eu vou fazer por ela mesma, tá bom? Então, eu vou pôr aqui ó, a agulha de baixo para cima. Aqui no final, vou deixar aquela argolinha que eu mostrei para vocês. Passo por dentro, prendo o fio e dou uma arrumadinha bem de leve assim, ó, sem repuxar o tecido, tá bom? Então, vou fazer a carreira de ida, coloco na agulha de baixo para cima, em todos os pontos. Olha só, de baixo para cima. E a posição da agulha tem que ficar sempre na vertical. Se você quiser um avesso perfeito, a agulha fica sempre nessa posição, em pé, não deitado, tá bom? Olha, chegamos aqui no último ponto. Agora, vou começar a carreira de cima. A carreira de cima, ela não tem esse pontinho assim em cima, entendeu? Ela tem um ponto a menos. Então, para eu começar nesse próximo ponto da carreira de cima, eu tenho que cobrir esse último que eu fiz. Então, eu venho por onde eu vou por onde eu vim. Olha só, de baixo para cima e faz o X. Agora aqui em cima, a posição da agulha vai ser de cima para baixo, todos os pontos. Olha só. Nesse, ó, de cima para baixo, até o final da carreirinha. Cheguei no último ponto, ao invés de ser de cima para baixo, eu vou colocar aqui de baixo para cima, para já ir para a próxima carreira. Então vem aqui ó, de baixo para cima. Agora aqui essa carreira de cima, ela tem dois pontos a mais aqui ó, esse e esse. Então eu vou fazer agora para continuar pro outro lado depois. Então põe aqui ó, de baixo para cima, o próximo também. Agora, volta cobrindo esses dois pontos, olha só, de baixo para cima e faz o X. No próximo também, de baixo para cima e faz o X. Agora continua indo na carreira, de baixo para cima, todos os pontos até o finalzinho dela. Olha, cheguei no último ponto, venho aqui de baixo para cima. Agora aqui nessa próxima carreira de cima é o mesmo esquema, eu tenho que cobrir um ponto para poder ir para começar os próximos pontos. Então vem aqui ó, de baixo para cima, faz o X e agora faz a carreira de cima, olha só, de cima para baixo todos os pontos. Olha, esse aqui é o último ponto. Agora a carreira de cima, ela tem um ponto a menos, tá vendo? Ela vai afunilando. Então, para eu fazer esse ponto a menos, eu tenho que cobrir esse último que eu fiz. Então, eu coloco aqui, vou para cima, faço o X lá embaixo e agora cubro aqui os três, então. 1, 2 e 3. A próxima carreira, a posição é de cima para baixo, olha só. 1, 2 e 3. Nesse terceiro eu já vou para cima para fazer a próxima de 3. Então aqui ó, de baixo para cima, mais uma vez, aqui. Agora a carreira de cima, ela tem 3 pontos a mais, então aqui é o mesmo esquema, vou fazer os a mais e depois faço o restante. Então vem aqui ó, de cima para baixo, no próximo também,
e no último também. Agora volta cobrindo esses 3. 1, 2 e 3. Agora cobre então esses 3 aqui que estão sem cobrir. Aqui eu vou para cima. Vou fazer esse que tá a mais, olha, de baixo para cima. Já volto e faz o X nele. E agora continua voltando na carreira até o finalzinho dela. Cheguei no último ponto, olha só, de baixo para cima. A próxima carreira, a posição da agulha vai ser de cima para baixo, todos os pontos, olha só, de cima para baixo, até o finalzinho. Cheguei no último ponto, vou aqui de baixo para cima, para fazer a carreira lá de cima. Essa carreira de cima tem um ponto a mais, então eu vou fazer ele primeiro. Então põe aqui de baixo para cima, já volta e faz o X nele. E agora continua indo para a esquerda, com a posição da agulha de baixo para cima. Olha só, todos os pontos. Cheguei no último ponto, de baixo para cima. Em cima tem um pontinho a mais agora, olha só. Então eu vou aqui, ó, de cima para baixo. Já volto e faço o X nele. E agora vou para a direita com a posição da agulha de cima para baixo. Tem que cobrir todos os pontos, tá bom? Menos o último que é para cima, mas até o final vai ser assim, ó, de cima para baixo. Agora é o último ponto, então eu vou para cima, olha só. Nessa carreira de cima tem um pontinho a mais de novo, então eu vou fazer ele primeiro. Então põe aqui de baixo para cima, já volta e faz o X nele. Agora é só ir para a esquerda, cobrindo todos os pontos dessa carreira. A posição agora é de baixo para cima, todos os pontos. De baixo para cima. Cheguei no último ponto, olha só. Venho aqui, de baixo para cima e faço ele. Na próxima carreira, ela tem um ponto a mais de novo. Então, faço ele primeiro, ponho aqui de cima para baixo. Já volto e faz o X nele. Agora vou para a esquerda, olha só, da esquerda para a direita. Então, cobrindo toda essa carreira com a posição da agulha de cima para baixo. Até o finalzinho dela, menos o último. Cheguei no último ponto, vou aqui, ó, de baixo para cima, para fazer a próxima carreira, que é do mesmo tamanho da de baixo. Então, agora a posição da agulha é de baixo para cima, em todos os pontos nessa carreira. Baixo para cima, de baixo para cima, até o final dessa carreira. Olha, pessoal, cheguei no finalzinho, vou fazer aqui o último ponto, de baixo para cima. Agora, a próxima carreira de cima, ela tem um ponto a menos, então eu tenho que cobrir um ponto da carreira de baixo agora. Olha só, então vem aqui e faz o X nesse último ponto. Agora, começa a carreira de cima, com a posição da agulha de cima para baixo, em todos os pontos, até o finalzinho da carreira. De cima para baixo e assim por diante. Olha, cheguei no finalzinho da carreira, vou com a posição da agulha de baixo para cima, olha só. E a minha agulha agora, ela saiu na carreira, no meio da carreira. Então, eu posso escolher ou fazer o lado esquerdo primeiro ou o direito primeiro, então tanto faz. Eu vou já fazer essa carreira aqui, ó, longa, desse ponto aqui até esse ponto aqui, ó, tá bom? E faço o restante lá em cima. Então agora a posição assim, ó, vai ser assim, ó, de baixo para cima, de baixo para cima, até o finalzinho da carreira, nesse ponto aqui, ó. Cheguei no último ponto, olha só, então põe aqui, continua de baixo para cima. E saiu então na carreira de cima. Essa carreira de cima ela começa aqui e termina aqui. Então eu vou fazer os pontos do primeiro até o último ponto na posição da agulha vertical. Olha só. Até o finalzinho da carreira. Olha, cheguei no último pontinho aqui. Agora a carreira de cima ela tem um ponto a menos. Então é o mesmo esquema.
como tem um ponto a menos, eu vou cobrir então esse último que eu fiz aqui, na carreira de baixo. Então põe aqui, de baixo para cima, e faz o X ali no último ponto que eu bordei. Tá vendo? Agora vamos aqui na próxima carreira com a posição da agulha de baixo para cima. Olha só, cheguei no último ponto, a carreira de cima tem um ponto a menos em relação à de baixo, então eu vou cobrir esse último ponto que eu fiz. Vem aqui e faz o X nele. Agora aqui em cima tem esses 4 pontinhos, com a posição da agulha na vertical sempre. Vertical, de cima para baixo. Pronto, agora volta cobrindo esses 4 pontos. Olha, de cima para baixo, X. No próximo, de cima para baixo, X. X. Agora aqui, pessoal, olha só, vamos cobrir o ponto da carreira de baixo. Se você tiver dúvida para onde que a linha vai, tá perdido, tá perdida, pega aqui o fio para o próximo ponto que não está coberto. O próximo ponto que não está coberto é esse aqui de baixo, olha só. Então a agulha vai entrar ali embaixo para sair em algum lugar, que no caso é lá em cima. Ó, cruzou, viu que fez o X. Então vem aqui, ó, de baixo para cima e faz o X. Aí vem no próximo, faz o X e assim por diante. X, 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 e no último ponto é o esquema. Pega a linha, vê para onde que a linha vai, ó. Ela vai descer então. Então vai colocar aqui. E o único lugar que ela pode ir é só para baixo, porque para cima não tem mais ponto para cobrir, entendeu? Então você vai descer com ela aqui, ó. Vai fazer o X ali em cima e você vai ver que o ponto vai se encaixar perfeitamente. Olha, de cima para baixo, de cima para baixo. Você vai fazer isso em todos os pontos até o finalzinho aqui nesse ponto aqui, ó. Então, cheguei no último ponto, venho aqui e cubro ele de cima para baixo. Agora aqui, pessoal, olha só, pega o fio como eu mostrei para vocês, cobre o último aqui, ó, vai descer essa agulha. Então vem aqui, ó, só que ao invés de voltar e cobrir todos os pontos aqui, eu já vou descer para fazer o restante aqui do cabelo dela. Então vem aqui, ó, de cima para baixo, faz o X ali no cantinho, e agora eu vou cobrir então esses daqui da carreira de baixo. São 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. Embaixo tem 3 pontos, eu vou colocar agora aqui, ó, de baixo para cima. 1, 2 e 3. Continua indo para cima, olha só. Agora a carreira de baixo tem um ponto a menos, então eu vou cobrir esse último que eu fiz. Então põe aqui e desce. E faz o X ali no cantinho. Agora cobre aqui os 3 aqui de baixo. 1, 2 e 3. Embaixo tem mais 3, eu vou aqui de baixo para cima. 1, 2 e 3. E desce. Embaixo tem mais 3 pontos. 1, 2 e 3. Agora aqui na carreira de baixo tem um ponto a mais, que é esse aqui, ó. Então eu vou começar por ele. Volto e faço o X nele. Agora tem esses 3 aqui. 1, 2 e o terceiro. Agora nesse último ponto eu vou descer. Então vou descer aqui. E olha só, a minha linha saiu novamente no meio da carreira longa, entendeu? Então eu posso escolher fazer um lado, depois o outro, então tanto faz. Vamos seguir aqui, ó, já na carreira longa para esquerda, para direita, na verdade. Quando chegar no último ponto, eu vou de baixo para cima. Agora faço aqui os 3, 1, 2 e 3. Eu vou voltar cobrindo 2 pontos, pessoal, olha só. Cobri esse e o próximo.
Agora, faço esses dois aqui de cima. 1 e 2. Cubro esse último, faço o X nele e vou para cima. Aqui em cima cubro esses dois pontos. E volto cobrindo já esses dois. No segundo eu vou descer. Desceu, cobre esse aqui da lateral. Agora, novamente aqui embaixo tem outro na lateral. Então põe aqui, ó, de cima para baixo. E faz o X nele. Agora, volta cobrindo esses 5 que eu fiz aqui dessa carreira longa. Quando chegar nesse último ponto, é só continuar indo até o final da carreira. Na mesma posição da agulha, de cima para baixo, até o finalzinho. Quando chegar no último ponto, faz também de cima para baixo. Agora aqui, pessoal, tem a carreira de baixo que é do mesmo tamanho. E a posição da agulha agora vai ser de baixo para cima, todos os pontos, até o final da carreirinha. Olha. Então, só você fazer desse ponto até aqui e vamos para lá. Cheguei no último pontinho, vou fazer ele também de baixo para cima. Agora, cobre ele e desce. Aqui eu vou começar a próxima carreira, da direita para a esquerda, com a posição da agulha de cima para baixo. Nessa carreira aqui, eu vou ter que voltar 2 pontos, porque a minha carreira de baixo só começa aqui, ó. Então, volta cobrindo 2 pontos. 1, 2. E agora, faz então esses 4 aqui de baixo. De baixo para cima. Olha só. Agora, volta cobrindo esses 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. Aqui em cima, olha só, de cima para baixo, X. De cima para baixo, X, X, X. E no último eu vou de baixo para cima, para fazer essa carreira de cima aqui. Da direita para a esquerda, olha só, de baixo para cima, de baixo para cima, olha, cheguei aqui no último ponto, de baixo para cima também. Agora em cima tem 4 pontos para cobrir. A posição agora é de cima para baixo. X. De cima para baixo. X. Agora no último é de baixo para cima. E faz o X ali embaixo. Volta aqui cobrindo 3 pontos. Olha, X. Mais um. X. E aqui o último. X. Agora aqui, ó, de cima para baixo. X, de cima para baixo, X, e no último, de baixo para cima. Continua aqui, ó, de baixo para cima, X, mais uma vez, X, e a terceira vez, X. Agora aqui a carreira de cima, que tem 3 pontos também, a posição de cima para baixo, X, de cima para baixo, X, e no último ponto, vou aqui, ó, de baixo para cima. Agora aqui, ó, de baixo para cima, X. No próximo, X. A carreira de cima agora tem 4 pontos e a posição vai ser de cima para baixo. 1, 2, 3. E no quarto ponto eu já vou para cima para fazer essa carreira lá de cima, tá bom? Agora, continua cobrindo aqui na carreira, voltando lá pro centro, né?
Então vem aqui, X, de baixo para cima, X, de baixo para cima, X até chegar até cobrir todos eles. Cobre aqui o último, X. Agora aqui, pessoal, eu posso continuar voltando também de baixo para cima até o finalzinho dela aqui, ó. Tá bom? Então põe aqui, ó, de baixo para cima no pontinho azul, faz a meia carreira, né? Ó, no próximo e assim até o finalzinho da carreira. Cheguei aqui no último ponto, venho aqui de baixo para cima. Agora, para fazer os 3 aqui de cima, eu tenho que voltar 2 pontos. Então, volta esses 2 que eu cobri. 1 e 2. Agora, eu começo aqui os 3 de cima, a posição de cima para baixo. Volta cobrindo os 3 pontos. 1, 2 e 3. Agora continua voltando aqui nessa carreira aqui, ó, até aqui nesse pontinho. Então põe aqui, ó, de baixo para cima, X. De baixo para cima, X. X. Olha, agora é o último ponto, eu vou cobrir ele, olha, vai ser de cima para baixo. De cima para baixo, porque vai cobrir o ponto lá de cima, fazer o X nele, e aí eu já posso começar voltando nessa carreira aqui de baixo, que a posição também é de cima para baixo. Olha, cobre o primeiro, o segundo, o terceiro, até o finalzinho, vamos para lá. Cheguei no último pontinho, cubro ele aqui, ó, de cima para baixo. Agora vou fazer então a carreira de baixo. Agora nesse caso a posição é de baixo para cima, olha. De baixo para cima, X. No próximo, de baixo para cima, X. Mais uma vez, de baixo para cima, X até o finalzinho da carreira. Olha, cheguei no último ponto, vou então cobrir esse último e descer. Põe aqui e desce. Faz o X ali em cima. Agora é só voltar a carreira de baixo. A posição agora é de cima para baixo, X. De cima para baixo, X no próximo. De cima para baixo, X. Faça isso até o último ponto aqui, tá bom? Cheguei no último ponto, continua de cima para baixo e faz o X. Agora a carreira de baixo. A posição agora de baixo para cima. Olha só. E faz o X. Na próxima, de baixo para cima. E faz o X. Pronto. Faço o X até o finalzinho da carreira nesse ponto aqui, ó. E no último ponto, então, olha só. Agora não vai ser de baixo para cima, vai ser de cima para baixo para começar. Cheguei no último ponto, vou colocar aqui, ó, de cima para baixo. Tá bom? Para poder começar na próxima carreira. E lá em cima se forma o X. Agora nessa carreira aqui de baixo, a posição é de cima para baixo. Olha só, 1, 2, 3, até o finalzinho. Vamos para lá. Olha, cheguei no último ponto, vou cobrir ele então aqui, ó, de cima para baixo e faz o X. Agora tem a carreira de baixo, que no caso é de baixo para cima, olha só. De baixo para cima, cobre, faz o X, ó. No próximo ponto a mesma coisa, de baixo para cima, faz o X. Mais uma vez, de baixo para cima, faz o X. Aí vai fechando esses pontos até chegar aqui no último e a gente descer e começar a próxima carreira. Cheguei no último ponto, vou cobrir ele aqui, ó, de cima para baixo, olha só. Para começar a carreira lá de baixo e faça o X ali no último ponto. Agora a próxima carreira também é de cima para baixo, todos os pontos até o finalzinho dela. Vai cobrindo daqui até o finalzinho. Cheguei no último ponto, vou cobrir ele aqui, o último pontinho, X.
Agora tem a carreira de baixo, que no caso agora a posição é da agulha de baixo para cima. Olha só, de baixo para cima, X. Vai no próximo, de baixo para cima, X. E assim até o finalzinho da carreira. Cheguei no finalzinho. Nesse último ponto, pessoal, a agulha vai descer, assim, ó. Agora, volta cobrindo esses três. 1, 2 e 3. Olha, de cima para baixo, X. No próximo, de cima para baixo, X. E no último, de cima para baixo, X. Vamos fazer a próxima carreira de baixo. Nessa próxima carreira, a posição da agulha é de baixo para cima, X. No próximo, de baixo para cima, X. No último, eu vou descer, olha só. E faz o X ali em cima. Volta cobrindo aqui os três dessa carreira de baixo, todos de cima para baixo. Na próxima carreira, de baixo para cima, só o último que é de cima para baixo. Agora o último, ó, como eu falei, de cima para baixo. Cobre aqui esses 4. 1, 2, 3 e 4. Agora aqui, ó, cobre todos dessa carreira até aqui de baixo para cima. 1, 2, 3, 4. No último ponto eu vou descer. Agora é só fazer de cima para baixo todos eles até o final dessa carreira. 1, 2, 3. Olha, cheguei no último pontinho, de cima para baixo. Agora a última carreira. E a posição agora vai ser todos de baixo para cima. X. No próximo, de baixo para cima, X. 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 E no último ponto, pessoal, eu vou colocar aqui no cantinho e vou pro avesso para fazer o arremate. Aqui no avesso é super simples. Passe a agulha por baixo de alguns pontos. Olha só. Essa aqui, ó, tem a linha de bordar e a trama do tecido. Vem no próximo, a linha de bordar e a trama do tecido. E no último, a linha de bordar e a trama do tecido. Isso vai deixar bem seguro e o avesso vai ficar legal. Olha só. Puxou aqui, corta o excesso. E ficou, ó, esse avesso aqui, ó, maravilhoso. Olha como tá ficando nossa Barbie. Linda, né? Vamos fazer o nome? Já coloquei a nova linha na agulha, com aquela argolinha na ponta, olha só, e vamos começar a fazer o nome. Pessoal, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a letra de 2 em 2, né? Vou começar com a letra B, porque então já posso pular para a letra A. Eu vou deixar aqui bem próximo aqui, ó, nesse primeiro ponto aqui, que é a linha que dividiu o A ou B, né? Tem duas partes, a parte de baixo e a parte de cima. O A também é a mesma coisa, a parte de cima e a parte de baixo. Então eu vou colocar aqui, ó, no primeiro quadradinho da letra B. Passo aqui por dentro da argolinha, dou uma arrumadinha de leve e faço a carreira de ida, de baixo para cima. No último ponto eu vou descer. Faço esse ponto aqui sozinho embaixo. Esse aqui de baixo eu vou fazer assim, ó, de baixo para cima aqui no cantinho. Aí eu já volto e cubro ele, faço o X nele. Olha só. Fez o X. Continua cobrindo aqui os pontos da lateral aqui, né, em azulzinho. E chego aqui nesse último ponto de cima, que eu vou colocar aqui, ó, de cima para baixo. Agora volta cobrindo esse último que eu fiz, olha só, de cima para baixo e faz o X. Faz o X agora nesses dois aqui de baixo. O primeiro aqui, ó, de baixo para cima, X. O próximo, de baixo para cima, X. Aqui nesse da lateral, olha só. Se você tem dúvida para onde que a linha vai, que às vezes quem é iniciante tem dúvida, pega o fio e veja qual o próximo ponto que não está coberto. Então, o próximo ponto depois dessa linha é esse aqui, ó. Aí você vai colocar aqui cruzando a linha e vai saber que a linha vai entrar naquele buraquinho ali, onde ela está passando por cima. Olha que dica legal. Então, vem aqui, ó, de baixo para cima. Ele só pode sair lá em cima, porque depois ele vai cobrir esse que está aqui embaixo. Você vê que a agulha vai se encaixando perfeitamente, ó. Fez o X aqui.
Agora, eu posso voltar cobrindo aqui, ó. Vem aqui e faz o X. Mas no caso eu não vou cobrir agora. Eu vou fazer o restante aqui da letra B. Depois eu chego aqui nessa região. Então aqui, ó. Vem de baixo pra cima. Faz aqui o do cantinho, como eu falei. De baixo pra cima também. Agora volta e faz o X nele. X. Faz aqui os outros dois. Olha, de baixo pra cima. O próximo é de cima pra baixo. Porque tem um ponto lá embaixo que eu tenho que cobrir. Olha. Faz aqui o do... Esse aqui que tá sozinho, né? Pronto, fiz toda a carreira de ida, agora é só voltar cobrindo. Vamos ver pra onde que essa linha vai? Só tem um caminho que ela pode ir, que é pra cá, ó, cobrir esse ponto. Esse daqui ela não pode cobrir, nem o de lá ela pode cobrir, é somente esse que tá próximo dela. Então vou colocar a agulha aqui, ó, de baixo pra cima e subo. E fez o X ali embaixo. Agora faz o X nesses dois, olha, X. O próximo só pode descer, como eu falei, né? Então vem aqui, desce, faz o X ali em cima. Agora faz o X aqui na lateral também. Cheguei então na carreira principal. Vou fazer todos os pontos aqui de baixo para cima. 1, 2, 3. E no quarto ponto, pessoal, eu vou colocar pro avesso. Eu vou colocar aqui no cantinho e vou pro avesso. Vocês já vão entender por quê. Agora aqui, ó, viro pro avesso. E se você observou aqui na frente, olha só. Se você observou aqui na frente, eu coloquei a linha pro avesso, tem esse ponto que está em branco e tem o próximo quadradinho aqui, que eu tenho que fazer, né? Então, eu vou ter que pular de um pro outro, sem fazer o arremate, né? Para não ficar fazendo vários arremates. Então, vem aqui na parte de trás e eu vejo qual dos meus fios estão na posição horizontal, deitadinho. Então, nesse caso aqui, ó, esse está na posição deitadinho. Eu tô falando do fio do tecido, tá? Da trama do tecido. Então, esse aqui está deitadinho. Esse próximo aqui não está deitadinho, ele está em pé, olha só. Ele está aqui em pé. O próximo está deitado, que é esse aqui, ó. Então no etamine é assim, tem um deitado, um em pé, um deitado, um em pé. Até para cima também, olha só, tem um deitado, o próximo é em pé. Um deitado, um em pé. Então a gente tem que se aproveitar dessas facilidades do tecido para fazer o bordado, né? Então eu posso colocar tanto nesse primeiro que está deitado, como no de cima. Tanto faz, ó. Vem aqui, coloca no de cima. Já andou um pouquinho, porque esconde aqui um pouco o fio por causa dessa trama branca, né? E aí aqui eu coloco a agulha aqui nesse ponto e vou pro avesso para continuar o meu bordado. Olha só onde que ele saiu, exatamente onde eu queria, que é na divisão da letra A, da parte de cima e da parte de baixo. Aqui é o mesmo esquema, vou cobrir então os 4 pontos. 1, 2, 3. No quarto eu vou descer. Então, desceu aqui. Agora, faz um do lado aqui, ó. Olha só, desse lado. E o próximo, eu já vou de baixo pra cima aqui, ó. Agora, eu volto cobrindo esse último ponto e vou pra cima. Faço o X nele. Agora, do outro lado, que é aqui, eu vou de baixo pra cima também. E faço o X ali. Subi, saí aqui em cima. Agora, eu vou fazer esse arquinho aqui de cima. 1, 2, 3 e 4. Então, o primeiro ponto vou pôr aqui de baixo para cima. Aí faço esses dois aqui, o primeiro de baixo para cima e o segundo de cima para baixo. Agora faz esse aqui do cantinho. Pronto, volta cobrindo todos eles. Então, o primeiro aqui vou pôr de baixo para cima e faço X. X. Os dois lá de cima, o primeiro de baixo para cima, faz o X. O segundo é de cima para baixo e faz o X. Agora aqui, ó, de cima para baixo, X. Nessa carreira aqui, vou fazer eles agora de baixo para cima. X. X. Nesse próximo, pessoal, vou colocar de cima para baixo. Agora aqui faz esse aqui da lateral. E agora aqui de baixo para cima. Volta cobrindo esses dois. O primeiro aqui, ó, de baixo para cima, X. O segundo vai ser aqui, ó, de baixo para cima, X. Agora aqui é o último ponto da carreira onde eu comecei. Então, nesse ponto aqui eu já vou pro avesso para fazer o arremate lá atrás. Vamos ver. Ó, coloquei aqui
e vou fazer o arremate. Na verdade, pessoal, para fazer o arremate, olha só, eu tenho que passar por baixo de uns 4, 5 ou 6 pontinhos, né? Como o espaço que eu tenho aqui dessa região até lá vai dar mais ou menos isso, 5 ou 6 pontinhos, eu não preciso cortar o fio. Eu vou andar com essa linha para lá, escondendo o fio, para não precisar cortar o fio, né? Então põe aqui, ó, nesse ponto, olha só. Agora vem aqui, ó, de baixo para cima. Aliás, agora vem aqui, passa por baixo do... Então, pego a agulha, passo por baixo da trama do tecido que está na vertical. Olha. No próximo ponto, de baixo para cima. Entendeu? Agora aqui, ó, no próximo ponto, a mesma coisa. Ou então, já que saiu aqui, pessoal, como esse aqui da lateral, ele também tem ponto na horizontal, eu posso passar por dentro dele que vai ficar bem mais escondido. Olha só. Agora aqui no próximo ponto, eu vou por esse aqui, ó, de baixo para cima. Vou sair aqui na pontinha. E agora posso colocar minha agulha aqui em algum ponto, que ela vai sair aqui na minha letra R. Ó, vai sair aqui e eu posso continuar desse ponto. Então, pessoal, saiu aqui, vou fazer então o meu trabalho aqui em ponto cruz. Eu vou ali por cima, olha só, vou colocar aqui de baixo para cima. Aqui já vou descer, olha só, no próximo já desce. Aí faz esse aqui da lateral, de cima para baixo. O que está abaixo dele, eu vou colocar nesse buraquinho e descer aqui. Às vezes faz um labirinto mesmo, pessoal, é assim, ponto cruz realmente tem isso. Enfim, ó, vou fazer esse do cantinho aqui logo. É só seguir o que eu tô fazendo que vai dar tudo certo, tá bom? Então, volta aqui, faz o X. Agora, aqui, ó, de cima para baixo. O próximo também. Faça esse aqui de baixo para cima. Já volta e faz o X nele. Agora aqui, ó. Vem aqui e cobre esses dois. O próximo vai ser de baixo para cima. Aqui de baixo para cima. O próximo de baixo para cima. Esse também de baixo para cima. Agora eu faço esse do cantinho aqui, ó, de baixo para cima. E já volto cobrindo, fazendo o X nele, de cima para baixo. Agora vem aqui, ó, de cima para baixo. Faz o X. E só falta então esse último aqui, ó. Agora aqui para cobrir, fazer o X, eu vou colocar nesse cantinho e vou para avesso para fazer aquela caminhada lá por trás, já para começar a próxima letra. Sim, fazer o arremate, né? Então vem aqui nesse ponto que tá a trama tá na horizontal, tá deitadinho, porque vai esconder bem o fio. No próximo ponto eu vou colocar nesse de cima, que também tá deitadinho e vai esconder o fio. Aqui, ó, põe aqui nesse que também tá deitadinho. E vai esconder o fio. E para finalizar, vem aqui no próximo, porque tem que pular um branco, né? Vou colocar no próximo buraquinho. Agora aqui, virando para o direito, já podemos fazer a próxima letra, que é o B de novo. Aliás, eu nem vou fazer esse... Então aqui, vou cobrir primeiro os 4 pontos aqui que divide a parte de cima e a parte de baixo. 1, 2, 3 e 4. Olha só, desce aqui. Aí cobre esse aqui do cantinho e desce. Aqui embaixo eu vou fazer esses 3 pontos. 1, 2, 3. Faço logo esse ponto que está aqui em cima, olha só, de cima para baixo. Aí já volta cobrindo ele. Cobre aqui os 3 de baixo. 1, 2 e 3. Sai aqui em cima. Aqui eu vou cobrir esse que está em cima, aqui nesse cantinho. Vou para cima e faz o X nele. Aqui em cima eu já vou fazer esse restante da letra B de cima. Então eu vou aqui de baixo para cima. Cubro aqui os 3. 1, 2 e no terceiro vou descer. Agora cobre esse aqui.
Então, vamos voltar à carreira. Então, põe aqui no cantinho, vai para cima e faz o X. Cobre aqui os 3 fazendo o X neles. 1, 2, no terceiro eu já vou descer. Pronto. Agora cobre esse aqui da lateral. E agora tem essa carreira aqui onde eu comecei, são 4 pontos. Então põe todos eles de baixo para cima. X. De baixo para cima, X. De baixo para cima, X. E no último ponto eu vou fazer o mesmo esquema. Coloca no cantinho e vai para o avesso para fazer aquela caminhada lá atrás. Agora aqui é o mesmo esquema. Passa por dentro dos pontos que tá deitadinho, né? Que tá na horizontal. Esse aqui é a mesma coisa. Ó, aqui a partir desse ponto aqui não tem nenhum coberto aqui dos dois lados, né? Então eu vou fazer assim, ó. Passa aqui por dentro do ponto que tá em pezinho. No próximo ponto, vem aqui. E para finalizar, pula mais um. Agora põe a agulha nesse buraquinho aqui e vamos fazer a próxima letra, que é a letra I. Essa letra é bem fácil. Olha, eu vou colocar aqui, ó, para cima de um lado e do outro lado também. Para cima. Volta cobrindo já esse último. Olha, de cima para baixo, faz o X. Aí eu continuo descendo aqui, ó, de cima para baixo. Vem nesse buraquinho aqui de cima para baixo. E agora aqui, de baixo para cima. Já vamos voltar cobrindo, então, aqui, ó, de baixo para cima, X. No próximo aqui do outro lado, de baixo para cima, X. Mais uma vez, só que do outro lado, de baixo para cima, X. E o último ponto, esse aqui, ó, vou colocar no cantinho para ir pro avesso. Viramos aqui pro avesso. Aqui, o mesmo esquema. Passa a agulha por baixo do ponto da trama do tecido que está deitadinho. E vem aqui no próximo também, que tem um pouco da trama deitada. Passa para lá. E vamos colocar no último ponto, que é esse aqui, ó. Aqui no lado direito, saiu aqui no cantinho da letra E. Vou começar então a letra E. Então, vou aqui, ó, no primeiro ponto, de baixo para cima. Segundo ponto também. E o terceiro. Volta cobrindo 2 pontos. Esse primeiro. E no segundo, aqui, ó, de cima para baixo. Agora vem aqui, ó, de cima para baixo. Faz aqui esses 2 de baixo também. Olha, de baixo para cima o primeiro, o segundo também. Cobre esse último e desce. Olha só, assim, de cima para baixo. Faz o X nele. Agora tem um aqui do outro lado. E para finalizar, os 3 aqui de baixo. 1, 2 e 3. Agora, volta cobrindo todos eles. Então, de baixo para cima, X. De baixo para cima, X. De baixo para cima, X. Agora aqui, para subir a coluna aqui, ó, nesse ponto para cima, X. Do outro lado, de baixo para cima, X. Mais uma vez, X. E no último, põe aqui no cantinho, vai para a vez para fazer o arremate. Aqui no avesso, o arremate vai ser feito dessa maneira, pessoal. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Vou fazer voltando aqui para as letras, né? Então, vou colocar aqui no cantinho, na trama que tá deitadinha, tá vendo? Aí venho procurar qual é a próxima que tá deitadinha. Essa aqui, ó. Tá deitadinho pela trama do tecido e da linha de bordar. Aqui eu posso fazer assim, ó, por baixo desse aqui. No próximo aqui também, ó. Olha, os 4 ou 5 pontinhos, 6 pontinhos, tá ótimo. Vem aqui, corta o fio e olha só, nosso avesso ficou aqui, assim, tá ótimo, tá bem limpo, não tem nó, não tem nada, tá perfeito. E aqui está a frente dele. Olha, pessoal, esse aqui é nosso avesso, ficou limpo, ficou sem nó, tá maravilhoso, não é verdade?
Virando aqui pra frente, olha como ficou. Linda, linda, linda. Bom, pessoal, essa aqui foi nossa aula de ponto cruz de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu me diverti muito fazendo aqui com vocês, tá bom? Qualquer dúvida, deixa um comentário aqui embaixo que eu vou ajudar você. Se você não tiver inscrito no canal, por favor, se inscreva, porque isso ajuda muito o canal a crescer também. E eu preciso desse apoio de vocês para que a gente cresça e tenha muito mais aulas de ponto cruz. Se quiser, me siga também lá no Instagram, lá tem algumas coisas de ponto cruz que eu coloco lá também. Se quiser, me siga lá no Instagram, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Lembrando, mais uma vez, que o gráfico que eu utilizei nessa aula está no meu blog, é só você clicar no link na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!